Como que eu saí de um pobre ferrado para um pobre rico em pouco tempo, graças à programação? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês, contar para vocês como que foi a minha vida, como que era a minha vida antes da programação e o que que aconteceu para me decidir virar programador, né, para eu tomar essa decisão. E esse vídeo, na verdade, eu quero que ele seja um incentivo para você que está começando na área, para você que está decidindo se quer começar na área da programação, se quer começar na área de TI ou não, para você ver como que era a minha vida antes. Porque eu acho que eu não tive uma vida, tipo, excepcional, nada do tipo, mas as decisões que eu tomei, graças a ela eu consegui, né, virar um bom programador, que eu me considero um bom programador, mas eu tive um passado aí CLT tristão, entendeu? Então eu acho legal porque quando as pessoas fazem uns vídeos desse tipo, elas acabam incentivando as outras pessoas. E eu tô vendo que na internet ultimamente tem muito desmotivação, sabe? As pessoas estão desmotivando demais. Tudo é negativo, sabe? Você não tem que começar na área de programação, você não tem que começar na área de TI. E eu acho totalmente ao contrário, porque graças à programação, graças ao TI, eu consegui mudar minha vida. Então, antes de começar o vídeo, eu sou o Dev Pedroca, sou desenvolvedor de software, trabalho na gringa, faço vídeos aqui para o YouTube e também para o Instagram. A gente inclusive já bateu essa meta de 13 mil seguidores, então eu agradeço vocês que me acompanham aqui, que me acompanham no Insta e aparecem aqui, comentam, então tamo junto. Esse vídeo aqui não tem um roteiro não, só vou conversar com vocês mesmo, então bora lá. Cara, como que era a minha vida antes da programação? É engraçado porque quando eu tinha 18 anos, no meu auge ali da juventude, tinha terminado o ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu tinha diversas faculdades, eu tinha diversos cursos que eu tinha interesse e eu tinha uma indecisão muito grande na minha mente. Por quê? Eu queria fazer medicina, eu queria ser bombeiro, eu queria ser policial, já quis até entrar na perícia criminal. Então, assim, eu era uma pessoa indecisa. Isso é um fato. Eu era uma pessoa que, assim, eu não tinha uma carreira para seguir porque eu sempre pensava em diversas situações e eu sempre queria fazer diversas coisas diferentes. Mas eu acho que o meu maior foco na minha época assim da juventude era fazer medicina. Eu tava com a mente que eu ia fazer medicina. Então assim, eu terminei o ensino médio pensando em fazer medicina, fiz o Enem assim como muitas pessoas fizeram e não tive uma nota muito boa, né? Logicamente eu tive uma nota ok, né? Foi uma nota legal, mas não era uma nota para passar em medicina. Então ficou naquela situação, pô, o que que eu faço agora? Entendeu? Só que até eu decidir que eu ia usar essa nota para fazer alguma coisa, porque eu não usei ela no começo. Realmente, eu não usei ela. Eu simplesmente comecei a trabalhar. Então eu terminei o ensino médio e comecei a trabalhar ali como CLT na minha primeira empresa, uma empresa de telemarketing. E nessa empresa de telemarketing, o que eu fazia era basicamente atender solicitações ali de seguro. Ou seja, a pessoa ligava para solicitar o seguro dela, ativação de seguro, e eu fazia esse serviço, eu prestava esse serviço. Então, cara, sinceramente era um serviço bem tranquilo. Sabe, para você que tá começando ali com seus 18 anos trabalhando, não era uma dor de cabeça não. Só que tem um problema, cara, nesse serviço eu me desgastei demais mentalmente. Eu comecei a entrar, talvez ali um pico de depressão, não sei, porque era uma rotina muito parada. Eu sempre tinha o mesmo processo, sabe, de vida. Eu acordava, ia pro serviço, pegava o ônibus, chegava lá, trabalhava, tinha uns 20 minutos de almoço, voltava pro trabalho, trabalhava, ia pra casa e eu não conseguia desfrutar porque eu recebia muito pouco. Meu salário na época eu acho que era R$ 950. Era muito baixo, era um salário muito baixo assim. E, cara, sinceramente eu não tinha um objetivo. Naquele momento ali, eu era uma pessoa que estava perdido. Eu estava completamente perdido ali nas minhas decisões, no que eu queria fazer. E eu não sabia se eu realmente iria conseguir realizar os meus sonhos. Porque, como eu mencionei num vídeo anterior aqui pra vocês, o meu sonho de verdade é fazer intercâmbio. Não só fazer intercâmbio, como morar fora do país, né? Meu sonho é morar no Canadá. Tem outros países aí, mas desde criança, desde os meus 10 anos de idade, que eu me conheço por gente assim, eu sempre quis morar no Canadá. E, bom, eu não tinha mais essa certeza, porque eu recebia o salário que eu recebia, eu gastava um pouco ali, tentava guardar o máximo, só que mesmo assim eu não conseguia guardar. Graças ao meu primeiro emprego, eu também consegui comprar meu primeiro tênis.
por conta própria, né? Eu tenho ele até hoje, tênis da New Balance, lembro até hoje, que eu comprei esse tênis, pô, paguei R$ 500, mas eu comprei com meu esforço. Só que tava naquilo, sabe? Não tinha um objetivo. Enquanto os meus amigos da faculdade, meus amigos do ensino médio já estavam começando faculdade, nem que fosse faculdade particular, eu tava ali nessa pressão de, pô, o que que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu tive meu primeiro contato com a área de TI, com a área da programação dentro dessa empresa. Eu lembro que tinha um cara que trabalhava comigo, o nome dele era Feijão, por conta dele ser careca, e a cabeça dele parecia um feijão. E a gente começou a conversar sobre ele e falava assim, pô, eu tô fazendo programação, tô estudando programação. E aí eu falei, mano, eu já escutei sobre isso, porque eu já tinha um contato, mas muito pouco, que eu nem considerava, que foi com o Gustavo Guanabara, onde eu estudei um pouco sobre programação. E aí eu fiquei, caraca, mano, então programação é isso. E aí eu comecei a estudar mais a fundo. E aí eu lembro que tinha o time de TI lá da minha empresa, que, pô, os caras eram diferenciados. Porque eles ficavam numa salinha exclusiva deles. Eu lembro que uma vez eu fui lá porque eles também, além de ser o time de TI, eram os faz tudo, né? A gente tinha uns cadeados, a gente tinha uns cofrinhos, né, pra gente guardar nossas coisas, e tinha os cadeados. E aí, se a gente perdia a chave, eles que iam lá e estouravam o cadeado. E aí, uma vez eu perdi a chave, eu fui lá, e aí eu abri a porta assim, tava os caras lá, um ventiladorzinho, jogando um jogo ali e tal, conversando os PC tudo aberto. Eu fiquei, caraca, que vida, hein? Isso aqui é da hora. Mas aí, pô, nada relacionado à área de programação, e sim à área de TI, pra mostrar como que tinha uma diferença aí, sabe? Entre essa área e as demais. Não que é mais fácil, né? Mas, pô, você brilha os olhos quando você vê uma coisa dessa. E aí eu lembro que, beleza, comecei a ver um pouco mais sobre programação, e aí eu percebi que dá para fazer algumas faculdades. Foi quando eu comecei a estudar muito, em um período de muito pouco tempo, eu comecei a estudar muito sobre as faculdades da área de TI. Então eu vi ciências da computação que tinha na minha cidade, eu vi sistemas de informação que também tinha na minha cidade, eu vi também, deixa eu ver o que mais que eu vi. Eu vi análise e desenvolvimento de sistema, que foi a faculdade que eu fiz, e eu fui vendo diversas faculdades e vendo qual que mais se encaixava com o meu perfil. E no fim, a que se encaixava com o meu perfil era análise e desenvolvimento de sistemas, né? Que é a faculdade que eu fiz. Eu tentei fazer também ciência da computação, tentei fazer pela Unesp, não passei, mas tanto faz. Eu passei na Federal em análise e desenvolvimento de sistema e eu fui fazer a faculdade. Só que antes de eu fazer a faculdade, eu ainda trabalhei numa outra empresa, né? Que aí quando eu saí dessa empresa de telemarketing, eu fui trabalhar numa outra empresa, como CLT ainda. E nessa empresa foi onde eu tive um maior contato assim com a programação, porque era uma startup e eu trabalhava no atendimento ao público, atendimento ao cliente, atendimento ao público não, né? Foda. Mas atendimento ao cliente. E ali eu conversava com os clientes, eu tinha essa interação, só que eu tinha um contato direto com os desenvolvedores, que era o time principal, né? Eram os donos da empresa. E eu lembro que eu ficava, na hora do meu almoço, eu ficava sentado atrás dos caras. Eu ficava numa mesinha ali, eles ficavam na minha frente, porque era uma startup, então eu era muito pequeno, e eu ficava vendo aqueles códigos. E aí eu lembro que na época eu não sabia o que que era, mas aí hoje eu lembro, né, era JavaScript, provavelmente era um Nest da vida ali, o back-end, e no front ele tava usando algum framework, talvez Next, ou até mesmo não sei, outro, Angular, não faço ideia, mas eu lembro que eu ficava vendo aquelas telas, era puro JavaScript, e eu ficava, caraca, mano, que maluquice, e era um monitor gigante, aí eu ficava tipo, mano, ser programador é isso, que foda, e eu começava a ter uma brisa de tipo assim, mano, eu quero ser programador, eu quero entrar na área, e eu comecei a estudar, e aí tinha uma galera lá de segurança, o pessoal que estudava cibersegurança também, que eles trabalhavam com isso, e eu comecei a curtir demais tudo, eu comecei a entrar em frenesi assim, porque eu queria fazer tudo. E aí eu decidi, pô, vou fazer análise de sistemas. Ainda tava no período, assim, tipo, pós-ENEM. Eu sei que é um período bem extenso, assim, para você decidir aplicar a sua nota do ENEM no SISU, alguma coisa do tipo. Mas eu ainda tinha tempo, cara. Eu tava perto dos últimos dias e eu decidi aplicar em análise de sistema. Numa cidade, num outro estado. E aí eu falei, pô, é isso, eu vou fazer isso. E, mano, seja o que Deus quiser. Se der certo, deu. Se não der certo, também faz parte. E aí eu lembro que eu passei, minha nota passou ali junto, né? Eu tinha um objetivo que era o quê? Minha família não tem condições, né? Na época eu não tinha condições de pagar a faculdade, ou seja, nem mesmo de pagar como me manter em outro estado.
Então eu precisava, para passar na faculdade, eu precisava, como eu posso dizer, eu precisava ganhar 3 bolsas. A primeira era o auxílio transporte, que era um auxílio ali para ajudar a pessoa na movimentação, né? Movimentação, né? Mas deslocamento, né? Da casa da pessoa até a faculdade. O outro era o auxílio moradia e o auxílio residência. Esses 3 auxílios eu conseguia porque eu não era da cidade, eu não tinha casa lá e também eu não tinha um veículo. Então me ajudou demais, caiu uma grana bacana pra mim, foi em torno de uns R$ 650, isso me salvou por muito tempo. Só que ainda a gente não entra naquela situação que eu tava pobre rico, porque eu ainda tava um pobre ferrado, entendeu? Eu não era um programador, mas eu já tinha conhecido a área da programação, eu já tinha conhecido o mundo de TI. Então eu sabia que esse mundo iria abrir portas pra mim. E foi quando eu comecei a ter meus sonhos de volta, porque eu tinha perdido vários sonhos que eu tinha com o tempo e eu comecei a acreditar que eles poderiam acontecer. Então, para vocês terem uma ideia, eu nunca tive um computador gamer, vamos falar assim, nunca tive um computador foda para jogar. E agora, pô, agora em 2026, né, se você tá assistindo esse vídeo em 2027 ou em qualquer outro ano, agora que eu tô conseguindo montar o meu computador, entendeu? Pô, parece uma coisa simples, mas é um sonho de criança, entendeu? Então, assim, entrei na faculdade, consegui ir pra lá. Foi um pouco difícil porque eu morei sozinho, eu nunca tinha morado sozinho, sempre morei com meus pais. Então foi uma vivência única e eu tava muito animado, aprendi muito morando sozinho. Eu recomendo pra todo mundo que quer amadurecer, mora sozinho, aprende a viver sozinho, ter as suas dores de cabeça, não ficar dependente dos seus familiares, porque isso molda as pessoas, sabe? Isso molda quem elas são. E aí, bom, continuando a história, né, porque a história é como que eu saí, né, como que era a minha vida antes da programação, eu basicamente comecei a estudar na faculdade, e então ali mesmo na cidade eu comecei a arranjar alguns bicos, então eu fazia um servicinho ou outro ali que não era voltado à área de TI, para conseguir ter uma graninha a mais, nem que fosse pouca coisa. Inclusive, eu também já fui mascote de uma empresa, cara. Sabe aqueles mascotes que a pessoa se veste assim e tem que sair na rua? Mano, eu já fiz esse serviço. Que serviço infeliz. Juro pra vocês, eu nunca passei tanto calor dentro de uma fantasia. Mas, pô, faz parte. Então, eu me vesti de mascote também, ganhei uma graninha com isso. Mas no fim, eu sempre tentava me sustentar com esse auxílio. Ou seja, boa parte da grana eu recebia, já pagava ali o aluguel, o que sobrava eu tentava comprar um pouco de alimentação. Meus pais tentavam me ajudar com o que eles podiam, só que eu sabia que eles estavam numa pressão, né? Porque eles já não estavam numa condição boa assim. E aí eu ficava sabendo que eles estavam deixando de comer para me ajudar, e aí começou a cair aquela pressão, sabe? Porque, pô, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que ganhar o dinheiro, eu tinha que entrar na área. E o meu objetivo era o quê? Queria entrar na área de programação quanto antes. E aí eu comecei a estudar muito programação. Eu lembro que eu começava a estudar muito a área, eu comecei a estudar muito lógica de programação, comecei a estudar muito algoritmo, coisas que a gente estava aprendendo no primeiro semestre, eu já estava tentando ver coisas do segundo. Ou seja, fazendo cursos ali de Java, cursos de JavaScript, principalmente Java, porque na época eu estudava muito Java, eu comecei a ver muito lógica de programação, orientação a objeto, comecei a entender muito coisas que eram um pouco mais avançadas para quem está começando na área, sabe? Então eu considero que foi um avanço rápido pela necessidade também. Então acredito que depende muito da mentalidade da pessoa. Só que eu coloquei uma pressão em mim porque eu vi uma necessidade. Eu não queria que meus pais passassem necessidade, passassem fome para realizar o meu sonho. E eu sei que qualquer pai faria isso, qualquer mãe faria isso, né? Eu não posso dizer qualquer porque a gente sabe que existem situações diversas, mas os meus pais fariam isso por mim. E aí eu fiquei, caraca, eu tenho que mudar isso. E aí eu comecei a estudar muito, e graças a esse esforço, quando eu entrei no meu segundo semestre, eu consegui a minha tão sonhada vaga como programador, a minha primeira vaga. E eu lembro que foi muito engraçado porque eu consegui essa vaga e eu não sabia nada da linguagem que eles pediam. Porque como eu estudava só Java, o que eles pediram para mim era JavaScript e React, porque eu ia ser desenvolvedor front-end. E eles falaram, você sabe React? Eu falei, mano, não sei nada. E era na época que, tipo assim, o React estava em alta, né? Teve um boom aí, que foi o que, 2023, 2024, se eu não me engano, acho que foi nessa época, teve um boom, e aí, pô, consegui meu primeiro estágio. E eu lembro que eu trabalhei como desenvolvedor front-end ali no estágio, não recebia muito também, reclamei bastante, sofri bastante, mas graças a esse estágio eu consegui me tornar um desenvolvedor, consegui entrar
na área da programação. Graças a esse estágio, eu consegui virar um programador. E aí eu passei de um pobre ferrado para um pobre rico. Porque quando eu me tornei um desenvolvedor, eu consegui ver que dava para ganhar dinheiro. Não só com a área que eu vou trabalhando, né, com a empresa que eu estou atuando, como com diversas coisas, fazendo freelance. E foi quando eu comecei a fazer freelance. Então eu comecei a pegar muito freelance, comecei a fazer diversos projetos isolados, né? E, cara, no fim, deu o que deu, porque tem um vídeo que eu conto, né? Meus 2 anos aí de carreira. Então eu não preciso me aprofundar muito, porque eu já tenho um vídeo específico sobre isso. Vou deixar um card aqui pra vocês, que basicamente é isso. Então, antes da programação, pra vocês terem uma ideia, eu não tinha noção do que eu ia fazer. Eu não tinha muito conhecimento. Então, eu sou muito grato, cara, a ter conhecido essa área. E eu vejo muitas pessoas falando que a programação vai morrer, que sei lá o que. Cara, acho que não. Eu acho que assim como a gente está evoluindo, a gente já evoluiu em diversas vezes. Eu vejo aí o pessoal que reclamava de framework, hoje usa framework adoidado. O pessoal que reclamava de diversas tecnologias que hoje são ferramentas. Eu vejo que a IA é uma ferramenta. E aí vai chegar a galera falando assim que não, que vai substituir. Pô, se você não for um bom desenvolvedor, se você não for uma pessoa que se esforça ou ao menos tenta ser um bom desenvolvedor, ela vai substituir você. Essa é a verdade. Mas na minha visão, eu acho que é uma ferramenta que tá para ajudar. E aí, pô, graças à programação consegui logo como meu segundo emprego trabalhar para gringa. Hoje eu trabalho para gringa e recebo uma grana muito legal. Hoje eu sou uma pessoa que eu me considero um pobre rico, porque eu ainda sou pobre, né? Mas eu tenho uma graninha para me sustentar. E é isso. Eu acho que se você que tá assistindo esse vídeo chegou até aqui e tá com dúvida se realmente vale a pena fazer faculdade, se realmente vale a pena ser programador, ser da área de TI. E eu falo assim porque, cara, a gente tem diversas áreas, tá? As pessoas ficam muito travadas em programação, mas a gente tem diversas áreas. A gente tem cibersegurança, a gente tem análise de dados, a gente tem a galera de dados, né? A gente tem a galera que é QA, a gente tem o pessoal de segurança, tem a galera que faz só arquitetura, tem o PO. Mano, tem diversas áreas, tem o pessoal de infra, DevOps, enfim. Cara, tem emprego, tá? Você consegue realizar seus sonhos com a área de TI, você não precisa ter medo, porque tem emprego, sabe? E se você acreditar e botar fé nisso, você vai conseguir. Porque eu vejo diversas pessoas mandando mensagem na minha DM, falando assim, pô, será que compensa? Será que vale a pena fazer? E aí a única coisa que eu digo pra você é que, cara, vale a pena. Faça, entra nessa área, porque pode ser a área que vai mudar a sua vida, assim como foi a área que mudou a minha vida. Eu era de uma pessoa que recebia R$ 950 CLT e ainda tinha uns descontos, eu não via o dinheiro na minha mão pra uma pessoa que recebe agora, sei lá, 5, 6 vezes mais que isso, acho que bem mais assim, como programador. Então, tem vários relatos de diversas pessoas aí que conseguiram mudar de vida. Só que uma coisa que eu recomendo pra você, que é o seguinte, não fica preso nesses vídeos que estão desmotivando demais a galera, que é tipo assim, pô, tá acabando a área. Cara, se você ficar preso nisso, você não vai continuar, porque você vai desanimar. E esse é o mal da humanidade, sabe? Quanto mais desanimador for possível, maior. E é isso, mano. Dentro da faculdade eles falavam isso. Pô, se você não consegue entender isso, você não consegue ver isso, não adianta, a área não é pra você. Minha sala, que nem eu mencionei no vídeo lá, a minha sala tinha 40, 50 alunos e a gente se formou em 12 ou 6, não me recordo o número agora. Mas olha que brutal que foi essa queda. Então, assim, não desanima, segue seus sonhos, porque se duvidar, a área da programação vai realizar seus objetivos, assim como está realizando os meus. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é um vídeo para mostrar para vocês como que era a minha vida antes, para vocês verem que não é nada demais. Eu não tive um apoio excepcional, eu tive muita dor de cabeça. Meus pais me ajudaram muito, eu agradeço demais. Só que eu sei a pressão que foi para eles me ajudarem, assim como eu sei como foi a dor de cabeça de morar sozinho durante um tempo, como que foi comer só arroz e farinha, porque eu só comia arroz e farinha. Teve um dia que eu só comia arroz e farinha, porque eu não tinha ovo para comer, não tinha mistura, e eu não queria atrapalhar os meus pais. Então, assim, faz parte da luta, porque se você tá pronto para aguentar tudo isso daí lá na frente, fazendo faculdade ou não fazendo, não tô falando para você fazer faculdade, mas lá na frente você vai ter um bom resultado, porque todo o esforço vem de um bom resultado. Então, eu espero que vocês tenham gostado, e assim, nesse vídeo eu vou deixar para vocês que chegaram até o final, que se você tem
dúvida, tipo assim, o que que eu faço? A minha recomendação é a nosso parceiro, a Rocket City. Somos parceiros aqui da Rocket City já faz um tempo e eles estão com um plano especial para assinaturas únicas, para acesso anual, com um desconto muito bacana, onde você vai economizar uma grana pegando a Rocket City One, onde você tem acesso a toda a plataforma, mais de 100 projetos que você pode fazer para o seu portfólio, diversas horas de conteúdo com IA ali para te ajudar, fórum, suporte. E cara, tem a própria comunidade da Rocket City que você consegue entrar, eventos únicos e você tem um desconto usando o cupom DEVPEDROCA, você consegue um desconto ali. Então, cara, acessa o link, não tem só a Rocket City One, você tem outros projetos ali da Rocket City que pode ser interessante para o seu perfil, para o seu momento de carreira, para você que está iniciando, para você que já está mais avançado. Enfim, dá uma olhadinha lá, Rocket City. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Dev Pedroca e até a próxima. Valeu!